abra em Efésios capítulo 2 e leia o versículo de número 8, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nosso título é Receba a graça de Jesus Cristo e seja salvo. Sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui neste versículo de número 8 estão 3 palavras-chave do Novo Testamento: graça, salvos ou salvação e fé. Eu concentrarei nesta noite nesta palavra graça, porque eu entendo pela palavra de Deus que a fé para a salvação, ela resulta da graça de Deus derramada no coração de uma pessoa. Bem, eu corro certo perigo nesta noite ao lidar com esta palavra, este tema, porque esse versículo, este termo graça, já foi pregado tantas vezes, já se escreveu tantas vezes sobre este tema, e tantos pregadores e comentaristas já trilharam este caminho de estudar e explicar esse termo, este versículo, que é um solo compacto. E assim, ao ouvir estas palavras, termos como esse, graça, fé, salvação, eu corro o perigo de perder a tua atenção, porque você já está bastante familiarizado com esse ensino, com esta palavra. Ela é cantada, ela é impressa em versículos em todos os lugares, dá o título a muitos livros religiosos cristãos, então eu corro esse perigo. Eu escolhi esse texto correndo este perigo, mas mesmo assim decidi lidar com ele, porque eu creio que há um outro perigo nesta noite, não um perigo que esteja agora diante de mim como pregador, mas diante da congregação de meus ouvintes nesta noite. E o perigo é este: é o perigo da familiaridade com termos bíblicos que comunicam verdades sobre a salvação. Há um imenso perigo aqui, o perigo da familiaridade com termos bíblicos. Porque veja, quanto mais familiar nós nos tornamos com algo, mais nós corremos o risco de ter um entendimento superficial sobre este algo. É como alguém que passa diante de uma imagem, de uma figura, e por passar lá tantas vezes já não para examinar e olhar os detalhes, simplesmente passou ali e já sabe o que é, o que tem a ver, e corre-se o risco de não compreender claramente o que aquilo está comunicando, ou o que exatamente é este objeto. E esse é o perigo que está diante de cada ouvinte do Evangelho. Tantas vezes nós ouvimos este termo graça, e assim, por conta deste perigo, queridos amigos, eu devo lidar com este termo nesta noite. E você perceberá, eu espero, conforme nós avançamos em nossa consideração, que esse termo, graça, é um desses termos que nos colocam em grande dificuldade se nós não compreendemos conforme a Bíblia revela. Se a sua compreensão é inexata a respeito do que é graça, isso não é questão meramente de entendimento, ignorância ou curiosidade. A alma está pendurada nessa questão. É uma questão de vida ou morte. Já percebeu, já pensou sobre isso? Que palavras comunicam verdades? Essa é uma palavra muito interessante, chave na mensagem do Evangelho. E eu sinto que muitos que se consideram cristãos em nossa sociedade, pessoas que às vezes tenham conversado, lido a respeito, se encontram em uma situação de auto-engano. Isso é manifesto pelas declarações que fazem a respeito do que é esta graça. Bem, a Bíblia ensina que a fé para a salvação a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E ouvir é no sentido de entender, não simplesmente ouvir o timbre da pronúncia de termos e palavras. Compreender, se inteirar. Assim, meu desafio para todos aqui nesta noite é examine a tua compreensão sobre a graça. O que você entende sobre isso? Examine, então, ouça com muita atenção, como se estivesse ouvindo pela primeira vez a explicação do significado desta palavra na palavra de Deus. Penso que esta é a melhor maneira de nós nos aproximarmos desta verdade, desta palavra-chave do Evangelho, graça.
Esta palavra, ela é tão importante na Bíblia porque ela comunica o âmago da salvação, o âmago do cristianismo, o âmago da mensagem de todo o Evangelho. Uma pequena palavra, graça. Está bem aqui no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Bem, graça, como eu mencionei, é uma palavra central na mensagem de toda a Bíblia. Eu repito que ela pode ser considerada como a palavra-chave do Evangelho. Se você pensar sobre a Bíblia, a mensagem do Evangelho em particular, o assunto tema da Bíblia é graça. Nos é dito na palavra de Deus que Deus é o Deus da graça, o Deus de toda graça. O Espírito Santo que foi enviado do céu é o Espírito da graça. A salvação de uma pessoa se sustenta na graça do Senhor Jesus Cristo, Salvador. O Evangelho é chamado na Bíblia de o Evangelho da graça. No meio reformado nós apelidamos de o Evangelho da graça redentora. A salvação proclamada no Evangelho é uma salvação pela graça. Assim, a mensagem do Evangelho é a proclamação de que a graça de Deus se há revelado a todos os homens, ensinando-os a buscarem a Deus para a salvação, a receberem, esta graça e então a permanecerem nesta graça. Você começa a perceber a grandeza deste termo que o Espírito de Deus escolheu para comunicar as verdades da salvação, graça. E a mensagem do Evangelho é isso. A proclamação de que a graça de Deus se manifestou aos homens. O apelo do Evangelho, porque o Evangelho não é apenas uma mensagem que comunica uma informação, mas uma mensagem que apela, que espera por uma resposta, é que os homens, as pessoas, recebam esta graça de Deus, não a rejeitem. E uma vez salvos de verdade, não caiam, não se afastem, mas permaneçam nesta graça. Esta palavra ela é gigantesca. Foi isso que a palavra de Deus quis dizer, ou melhor, foi isso que eu quis dizer lá no início, sobre o perigo da familiaridade com termos evangélicos. Estamos tão familiarizados que nós não checamos o seu real significado. E mais uma vez, esse é um termo que lida com a salvação da alma. Deus o escolheu para comunicar a salvação ao nosso entendimento, a compreensão da maneira como Ele opera para salvar um pecador. E assim, a minha preocupação como um pregador nesta noite é tentar lidar com certas armadilhas mentais que estão diante de uma pessoa que anseia a salvação. E uma dessas armadilhas mentais que prende o pé de uma pessoa que está buscando a Deus, o perdão e a salvação, é exatamente isso. Está laborando em cima de algo que, na verdade, não é aquilo que ela pensa estar labutando. A armadilha de não compreender biblicamente o significado desta graça. É com isso que eu gostaria de lidar nesta noite, meus queridos amigos. Uma compreensão errada, e por errada eu quero dizer sempre não bíblica da graça, é fatal. Me recordo lendo há pouco tempo atrás, ouvindo em um noticiário sobre uma moça que estava internada, um problema muito sério, e ali na enfermaria vários leitos, várias camas e vários pacientes, e ela deveria receber uma medicação muito cara, que era administrada 2 vezes por dia. Ela estava ali em estado comatoso. Junto à sua cama fica aquela prancheta onde o médico que passa ali analisa, escreve, determina, prescreve o remédio. A mesma coisa com todas as demais pranchetas, demais pacientes que estão naquele hospital. E eu li e ouvi, na verdade, que, você sabe,
os enfermeiros trocam de turno, e em um determinado momento chegou uma enfermeira-chefe, um novo turno, e pegou todas as pranchetas. Isso é feito, na verdade, para verificar medicação, aplicação, etc. E por um acidente do descuido, a prancheta daquela mulher passou para uma outra pessoa, e de uma outra pessoa foi colocada no lugar dela. E quando chegou o horário de aplicar a medicação, ou da enfermeira passar pelo leito e verificar as prescrições do médico, o que fazer? Ele estava ali naquela prancheta errada, no leito daquela mulher, a aplicação de uma medicação, cuja intenção do médico, para aquela que foi prescrita, seria preservar a sua vida. E essa medicação foi aplicada, e ela faleceu. Assim, queridos amigos, uma compreensão não bíblica da graça de Deus é fatal. Nós nos sentamos diante da verdade de Deus como seres racionais, ouvindo palavras. A verdade de Deus foi revelada em um texto, não em um DVD, um teatro, um vento, a mentes humanas. E nós compreendemos esta verdade através de termos que comunicam. Errar, isto é, estar errado, equivocado, ter uma compreensão errada não bíblica sobre este termo, esta verdade é fatal. E como eu disse, meu desejo é lidar com estas armadilhas fatais diante de pessoas que, sinceramente, parecem estar buscando a salvação. E eu irei ilustrar esse perigo, ou o problema, ilustrando, ou melhor, apresentando o significado primeiro errado do que é graça, isto é, o significado não bíblico, e na sequência nós seguiremos pelo significado, a natureza da graça na palavra de Deus. Bem, o que não é graça? O que não significa graça? O que esse termo não comunica? Deixe-me dizer, graça não são ordenanças, aquilo que em alguns meios religiosos se chamam de sacramentos. Você já ouviu isso? A graça de Deus, ela não é comunicada a alguém através de uma mídia material, como uma hóstia, como um cálice de suco de uva ou vinho. Não há naquele elemento graça. Graça não é uma ordenança, um sacramento. Esse é o ensino da Igreja Católica Romanista. Mas isso não é graça, isso é legalismo. Bem, como assim? Veja aqui o caso fatal. Você diz a um padre católico romano: olha, vocês creem em salvação por obras? Bom, ele vai negar isso. Ele vai dizer: não, de maneira alguma. Nós cremos em salvação pela graça. Está na Bíblia. E você fica surpreso. Foi o que aconteceu comigo, conversar com um padre uns 30 anos atrás, 20 anos atrás. E fala: realmente eu estou equivocado sobre o que esta pessoa crê. E o que me ensinaram sobre a crença dos católicos romanos foi errada, porque ele acabou de afirmar que ele crê na graça e que a Bíblia diz que salvação é pela graça. Mas, então eu vim descobrir que graça para um católico romano está no sacramento. E conforme você recebe este sacramento, sendo o primeiro batismo, crisma, você participa da hóstia e você segue por esses sacramentos, você é mantido na graça. Assim, salvação é um sacramento. De tal maneira que é dito que sem a igreja, fora da Igreja Católica Romana, não há salvação. Por quê? Porque eles estão seguindo a consequência lógica do seu raciocínio. Se graça ou salvação é comunicado pelo sacramento, e se a igreja, o clero que comunica, estende a você o sacramento, então não está na igreja, não está no sacramento, e não está no sacramento é não receber graça, e não receber graça é estar perdido. Você percebe a fatalidade deste erro, querido amigo? Não são meras questões de palavras ou de discordâncias, são questões de céu ou inferno que estão ligadas a estas palavras. Por isso nós queremos entender nesta noite o verdadeiro significado desta palavra maravilhosa que Deus escolheu para comunicar a salvação. Assim, graça não é um sacramento. E eu menciono isso porque há pessoas que estão presas há anos e anos nesta armadilha por uma compreensão incorreta, não bíblica, forjada pela mente de homens sobre o que seja a graça de Deus. E assim elas não avançam,
porque imaginam estar seguros, porque têm estes sacramentos. Deixe-me dizer, em segundo lugar, que não é graça. Graça não é o exercício da bondade ou da moralidade. Esse é o ensino dos teólogos liberais protestantes. Graça não está no esforço de ser uma boa pessoa. E assim é, querido, você olha para a humanidade, as pessoas que ouvem o Evangelho, as pessoas que não ouvem o Evangelho. Bem, salvação que vem pela graça opera da seguinte maneira: onde há bondade, há a manifestação da graça. Se há um esforço para ser bom, então você vai ser aceito por Deus. Deus não irá condenar todo mundo, Ele irá condenar só os maus, Hitler e pessoas que realmente negam qualquer bondade, qualquer caridade, qualquer compaixão. Mas se há uma manifestação de bondade nos relacionamentos, e se as pessoas tentam ser boas e fazer o bem, então elas não serão condenadas. Deus dará graça a elas, elas serão salvas. Esta não é a graça salvadora da palavra de Deus, a Bíblia. Assim, graça não é o exercício da bondade. Bondade é um fruto da graça, mas não a própria graça salvadora. Tenho ouvido de certos teólogos liberais que não só a graça, mas o próprio Deus, ele não existe como uma pessoa e graça como uma manifestação da misericórdia de Deus, mas que Deus, ele está na interação das pessoas quando o bem é realizado ali, o amor. Assim Deus está nisso, graça está nisso. Isso vem dos lábios de pastores protestantes, mas eu devo lhe dizer que este é um remédio errado que levará muitos e muitos à morte. Eles estão buscando salvação pela graça. Em terceiro lugar, graça não é uma igreja. Esta é a crença da congregação cristã no Brasil e de muitos outros grupos e seitas, em parte os TJs, ou Testemunhos de Jeová, e Mormons. Mas isso é nada mais do que o ensino do catolicismo romano travestido de roupa evangélica. Graça não é uma instituição, não é uma igreja. O catolicismo diz que é a igreja que estende a graça. E as seitas dizem que estar na graça é ser parte daquela denominação, estar ali. E cair da graça é quando você sai dali e abandona. Assim você está perdido. Não há salvação fora desta graça, isto é, desta igreja local aqui, desta denominação. Graça não é uma igreja, queridos amigos. Não é um conjunto teológico de ideias para formar uma liturgia de culto. Este é um veneno, um remédio errado, que lhe causará intoxicação, que levará à morte, se você está dependendo desta ideia de graça, segura nela, tranquila nela. Eu devo lhe informar que você está num caminho fatal para a tua alma. Há muitos outros erros, mas devo mencionar apenas mais um. Graça não é uma força mística, manipulável, que eu ativo pela minha vontade, pela minha fé. Essa é a crença do neopentecostalismo, do misticismo pentecostal. Eu vim nesta igreja hoje buscar uma graça, e me é dito pelo líder que esta graça ela é ativada para mim conforme eu dou um passo de fé que deve ser manifestado através de uma ação concreta, como por exemplo dar uma oferta de fé. Isso puxará a alavanca da graça e sobre você virá muita e muita graça. Graça não é o que você pode manipular através da compreensão teológica de certos termos e fazer as coisas funcionar e bênçãos, graça vir sobre você. Isso é misticismo enraizado no meio evangélico e chegou a nós pelo catolicismo romano, para dentro do pentecostalismo, então para dentro das igrejas históricas. Assim, queridos amigos, eu começo por este ponto negativo. O que não é graça? Tudo isso que eu acabei de mencionar. Mas deixe-me voltar à palavra de Deus. O que é então na Bíblia? Qual é a natureza? O que este termo graça comunica? O que é graça na palavra de Deus? Bem,
nós não temos tempo para lidar com todos os textos onde o termo, a palavra que comunica esta verdade aparece. Mas fazendo um estudo cuidadoso dos lugares na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, porque a palavra graça aparece no Antigo Testamento, em hebraico, é claro, você irá perceber o seguinte: você irá reunir um número de outros termos que produzem o significado deste termo graça. E você não analisa apenas o significado da palavra graça ali, mas você analisa o contexto em que ela aparece. E assim você tem segurança sobre o sentido do que graça é. Se você pegar o termo graça, que comunica salvação, como o punho da minha mão, e for analisar na palavra de Deus nos vários lugares em que esta palavra aparece, aqui neste texto você tem uma faceta dela, neste outro texto outro, e quando você reúne todos os textos, você vê o todo do que é graça na palavra de Deus, e você está seguro sobre o que Deus comunica usando esse termo graça. E nós tomamos as seguintes palavras quando você reúne todas elas. Pegue a palavra favor. Favor de Deus. Um favor que é realizado a alguém. Isso aparece na Bíblia em muitos e muitos lugares. Você pega também a palavra, você encontra ali, gratuita, gratuito, livre no sentido de não um preço pendurado ali, gratuito. Nós estamos unindo o sentido destas palavras que formam graça na palavra de Deus. Gratuito. A pessoa que faz o favor, que estende o favor a alguém, ela não está obrigada a realizar, a fazer este favor, a fazer esta ajuda. É feito gratuitamente. Se ela não fizer este favor, se ela não ajudar, se ela não agir em relação a fazer um favor a uma pessoa, ela não está em uma posição de injustiça para com aquela pessoa, porque ela não deve àquela pessoa absolutamente nada. Assim, graça começa a envolver não merecimento. Essa é uma outra palavra que também aparece para formar graça. Nós juntamos favor, gratuito, não merecimento. Como é isso? É algo, um favor, e é de Deus, que é realizado para com uma pessoa pela espontânea vontade, desejo de Deus, sem dever absolutamente nada a ninguém, que é feito a alguém que não possui o crédito ou mérito para reivindicar este favor. Ao contrário, tal pessoa não possui nada positivo que atraia este favor. Assim é sem merecimento da parte daquele que recebe este favor. Nós também encontramos em português duas palavras, mas no original hebraico uma palavra, amor eletivo. Coloque aí também. Favor, gratuito, não merecimento, amor eletivo. O que significa que esta graça, que é um favor de Deus para alguém que não merece, e se não for estendido não é injustiça, porque é livre ação de próprio Deus em realizar isto ou não. Ao fazer isso, ele faz segundo o seu querer para quem ele deseja, ele elege dirigir este favor e estende este favor. Nós encontramos outra palavra, que em português pode ser traduzida em duas, que é bondade amável, favor gratuito e merecido, que envolve o sentimento de amor eletivo e de bondade amável. E nós juntamos mais duas palavras para completar esta figura do significado de graça na Bíblia. E a próxima é fidelidade. É um favor da parte de Deus, é gratuito porque não há um preço nisso que a pessoa que recebe pode pagar. É imerecido da parte da pessoa. Se Deus não fizer, ele permanece justo, porque se ele está obrigado a fazer, já não é um favor, é obrigação. Envolve uma escolha que aquele que estende o favor faz, escolheu fazer para com esta pessoa. Envolve um grande sentimento, não é apenas algo frio, e envolve uma fidelidade, isto é, o favor que foi feito é garantido
que será mantido, que será completo, que será inteiro. Assim, a fidelidade à promessa, ao favor, à declaração. E por último, ligado à ideia de graça na Bíblia, vem a palavra perseverança. Este favor que é feito gratuitamente a alguém que não merece, por parte de Deus que escolheu fazer isso livre pela sua própria vontade, segundo o seu próprio beneplácito, envolvendo grande amor eletivo, fidelidade ao que foi dito, também envolve perseverança. Ele irá perseverar em permanecer cumprindo o que ele disse que iria fazer. Assim nós reunimos todos esses termos e o que nós temos é graça. É maravilhoso, queridos amigos. Esta é a graça de Deus revelada na palavra de Deus. Esta é a natureza da graça, é o que ela significa. Esta graça, ela é maravilhosa. Ela é a graça de Deus que olha sobre um homem e uma mulher pecador, que não vê nada nesta pessoa que o atrai, senão que o espelho faz torcer o nariz, e tendo nele próprio, em Deus, a fonte motivadora, a ação inicial de bondade, livre de misericórdia, estende a mão e resgata o miserável, pobre pecador, pela pura vontade de Deus, não havendo absolutamente nada nesta pessoa, senão o amor que nasce no próprio Deus, porque Ele é misericordioso, e este amor se manifesta nesta forma, graça. Porque pela graça sois salvos. Agora você sabe, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Deixe-me tocar nas maravilhas desta graça. Que Deus tome pecadores, pessoas não amáveis, para amá-las. Isso maravilhava o coração de Paulo, é a coisa que mais o surpreendia. Que Deus Santo, Todo-Poderoso, salve pessoas por sua própria graça, não pelo esforço desta pessoa, pessoas que nada merecem, pecadores, simplesmente por sua vontade, seu querer, sua iniciativa, sem absolutamente nada nesta pessoa. Ele que se esforçou de todo o seu ser para agradar a Deus e atrair a atenção de Deus e ser salvo por Deus, ele se maravilhava com esta graça. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, disse ele a Tito. Era maravilhoso para Paulo, era maravilhoso para Pedro e os demais apóstolos judeus, que aqueles homens e mulheres de outras nações, considerados por judeus como porcos, animais, não gentes, que Deus também tem estendido a ele os mesmos benefícios de herança dado ao povo de Israel espiritual. Isso realmente era impressionante para Pedro. Senhor, eu nunca tomei coisa comum ou comi carne de porco. Não chame de comum que Deus santificou. E ele se maravilhava dessa graça. E ele fala sobre esta graça tantas e tantas vezes em suas cartas. Queridos amigos, é um favor imerecido. É dar a alguém por livre e espontânea vontade, sem haver nada nesta pessoa, algo que ela não merece, e reter de dar a esta pessoa a justiça punitiva que ela merece e que demanda. O ódio, a ira, o desprezo e a condenação. Graça é isso. Dar o que não se merece, reter aquilo que se merece. Esta é a graça de Deus, ela é maravilhosa. Há muitas coisas na natureza, por exemplo, que são maravilhosas, não é verdade? Se você... Também na ciência, é claro. Na minha opinião pessoal, uma das coisas mais belas, intrigantes e maravilhosas na natureza, e é tão corriqueiro, nós vemos isso o tempo todo, que às vezes nós perdemos esta maravilha. Esse é o problema da familiaridade. É o fato de que um animal pequeno, feio, rastejante, terreno, preso ao chão, lento, uma lagarta,
venha a transmutar sua forma, estrutura e transformar-se em um ser tão completamente oposto, diferente, belo, que voa e que está no ar. Para mim, essa é uma das coisas mais maravilhosas da natureza animal. É impressionante a figura e a mensagem que há nessa transformação de uma lagarta em uma borboleta. Nós vemos isso o tempo todo, nós perdemos a maravilha. Esse é o nosso problema. Por isso nós não louvamos a Deus quando vemos algo assim. Queridos amigos, quando você pensa sobre a ciência, por exemplo, na minha opinião, porque envolve o ser humano, há muitas coisas maravilhosas na ciência, mas sobre a ciência médica, por exemplo, uma das coisas que mais me impressiona, pela dificuldade, a complexidade, envolve a vida, e pelo simbolismo disso, é o transplante de coração. Que um coração que pulsava dentro de um outro corpo e mantinha viva aquela pessoa, este coração agora está pulsando vida dentro de um outro corpo. Isso para mim é algo fabuloso, maravilhoso. Mas nada dessas coisas se comparam à maravilha da graça de Deus. Que o próprio Deus tenha vindo a este mundo e tomado um corpo e uma natureza humana, sendo santo, sendo perfeito, ter descido e entrado na fossa desta humanidade para ser enlameado, rejeitado, desprezado, morto, autor da vida, o eterno e glorioso Criador, por aqueles que Ele próprio criou. Não há nada mais maravilhoso, não para Ele, não no seu sofrimento, mas que Ele tenha feito tudo isso por mim, um ser moralmente, espiritualmente, antes da conversão, abjeto diante dos olhos e das narinas de Deus. A coisa mais maravilhosa do que a manifestação da graça de Deus por um pecador. Você percebe a grandeza deste termo? Ouça novamente com estas cores. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pense sobre a riqueza da graça de Deus ao estender o seu favor, o seu perdão a uma pessoa que nada merece. Ele perdoa esta pessoa e a liberta, comprando ela do mercado da escravidão, do pecado e Satanás. É maravilhosa, riquíssima. Ele não somente perdoa o pecado deste pecador, mas ele também transforma o caráter desta pessoa, colocando nela a capacidade, o poder de rejeitar, submeter-se ao pecado, vencê-lo, permanecer limpo e agradar a Deus. Que adiantaria ser perdoado e não ser transformado e voltar a pecar? Graça maravilhosa. A riqueza da graça de Deus, que diz que os que Dante conheceu, os amou, então os chamou, e os justificou, e os glorificou. Mas nós estamos aqui ainda, como glorificou? A salvação que Ele iniciou, Ele irá completar. A graça que preserva o salvo de se afastar por completo de Deus. Não é maravilhoso? Não é rica a graça de Deus? E então a glorificação foi a graça de Deus que trouxe do céu o Salvador a este mundo. Foi a graça de Deus que marcou o portal onde o sangue deveria ser passado. Foi a graça de Deus que me preservou de um acidente de ônibus para que eu não partisse para a eternidade antes da misericórdia de Deus me resgatar. Foi a graça de Deus que me livrou de tantos caminhos ou de trieiros que desembocaram aquele caminho que eu achava que era um caminho de vida. Foi esta graça preservadora que me trouxe até aqui. Foi a graça de Deus que fez o meu coração um dia temer a condenação. E foi a graça de Deus, como diz John Newton em seu hino, que me livrou do temor da condenação. Tudo pela graça. Que graça maravilhosa, que graça tremenda, tão rica e tão gratuita.
estendida por Deus é chocante, é impressionante, que algo tão grande, tão glorioso, um diamante fantástico é oferecido gratuitamente para enriquecer alguém. É maravilhosa a graça de Deus. A palavra de Deus vincula a graça à pessoa do Senhor Jesus Cristo. A manifestação da graça é Jesus Cristo. É a graça de Deus porque Ele é gracioso. E o apóstolo João nos diz em sua carta, no primeiro capítulo, que Cristo veio ao mundo para revelar o Pai, o Verbo eterno. E quando nós olhamos para o homem Cristo, que nós vimos a glória de Deus, a sua graça. O que nós vimos nele? Graça e verdade. A palavra de Deus nos diz em Hebreus que foi Moisés quem trouxe a lei, cumpra ou morra, mas foi Jesus que trouxe a verdade e a graça. Graça na Bíblia está ligado não a um sacramento, não ao batismo, não à instituição, ou qualquer coisa dessa natureza, mas está ligada à pessoa de Jesus Cristo. Ele é a incorporação da graça, Ele é a graça de Deus. Estar na graça, estar em Jesus Cristo, unido, atado a Ele, em um relacionamento vivo, como um filho, o sangue de Cristo movendo dentro de você. Isso está na graça, estar em Cristo. A redenção é por meio de Cristo. É mediante a sua morte. Eu abro apenas um texto, Romanos capítulo 3, no versículo de número 24, estas famosas palavras do mesmo apóstolo Paulo. Ouça o que ele diz: a graça, a redenção é mediante a morte do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Palavras tão belas, queridos amigos. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Como foi isso? Foi no Calvário, foi na cruz, foi a sua obediência até a morte, foi a sua perseverança em cumprir o que ele se determinou cumprir, não se desviar do seu caminho, mas ir até o final, a agonia, a vergonha, e levar tudo isso sobre si, todo o meu pecado. A graça de Deus é manifesta na pessoa do Senhor Jesus, em que Ele cumpriu todas estas coisas. E é por isso que graça e verdade estão nele. É por isso que salvação que é pela graça sois salvos, é salvação por meio única e somente da pessoa, dos méritos do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Regeneração é dada a uma pessoa em nossa união com Cristo. A mente de Cristo, o sangue de Cristo, simbolicamente falando, correndo em nós, uma nova vida, uma nova mente, como Cristo. Preservação é porque nós estamos em Cristo. Glorificação é porque Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. Oh, meu querido amigo, eu espero que eu tenha de uma maneira simples trazido diante de você o que o Espírito diz sobre graça. Agora é a sua vez, agora é a sua parte. Examine o teu coração, tua mente, tua compreensão, para saber se você está de fato na graça de Deus. Há frutos da graça, e esta é a maneira de examinarmos. A graça, quando alcança um pecador e o salva, o transforma e faz nascer estes frutos. Mencionarei apenas alguns poucos. A pessoa está atenta, consciente e sensível ao pecado. O pecado já não é mais o seu amigo e comparsa, é agora o seu inimigo. Ele continua lá, mas o relacionamento mudou. É isso real em tua vida? Você pode dizer que odeia mais o teu pecado do que tem prazer nele, e o serve e o busca? Juntamente com a fé em Jesus Cristo, te é dado este arrependimento. E ele permanece com você ao longo desta jornada, para que você seja mantido junto a Deus que é santo,
como um filho de Deus. Quando você é salvo, a graça de Deus abre o teu entendimento para que você compreenda a palavra de Deus. E a palavra de Deus deixa de ser um negócio cheio de máximas estranhas, ela começa a te ensinar. Por quê? Porque a graça de Deus ensina o salvo a negar a impiedade, a viver justamente. Foi por isso que ela se manifestou. Não só para perdoar, mas para tornar pessoas semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E você percebe logo isso em tua vida. E você descobre uma oração que você nunca conhecia antes. Não uma oração ou reza, mas a oração. Antes era me dá, me protege, me ajuda, ajuda os meus, me dá, me livra, me dá. Agora é adoração a Deus. E a intercessão e confissão de pecados e louvor e gratidão. Os ouvidos de Deus estão agora atentos à tua oração. E dentro de você, ali está agora um novo coração implantado pelo Espírito Santo. Isto é um novo princípio, uma nova inclinação, um novo gosto. E você deseja ser para Deus um homem santo, uma mulher santa. Não importa se as pessoas estão vendo. Sozinho no meu quarto, eu quero ser santo para Deus no que eu penso, no que eu vejo. E eu odeio o meu pecado. Eu luto contra ele. E dentro de mim é uma sede profunda por esta retidão de caráter, esta justiça, esta vida real, santa, a vida de Deus em minha alma. Há isso dentro de você. Há o fruto da graça de Deus, vivo, operante em tua alma. Estou colocando aqui questões pelas quais nós podemos nos examinar. Deixa-me mencionar outras coisas. Porque a graça de Deus opera em mim, e o seu Espírito opera em mim, e Ele é o Espírito Santo, então a minha maneira de pensar muda. E a cultura e o modismo deste mundo, cuja maior característica é sensualidade e orgulho, já não servem mais para mim. Eu percebo com clareza que isto é errado. Eu me sinto mal, eu não quero isso no meu guarda-roupa, eu não quero assistir a estas coisas, eu não quero ter isso e ver isso, e andar com isso, e me mostrar desta maneira. Ele é o Espírito Santo, Ele produz santidade em mim. Eu vou jogar fora aqueles CDs mundanos, horríveis. Eu deixo de lado essas coisas que são desagradáveis a Deus. E tudo aquilo que eu vejo o carimbo da concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida, eu não quero que tenha parte em minha vida. Há essa inclinação poderosa para a santificação íntima dentro de você, movendo uma sede por retidão, por santidade, por permanecer na luz de Deus. Ou não? Só você pode responder essa pergunta. Eu apenas coloco diante de você os sinais. Há um amor por outras pessoas que nasceram de novo, um laço de família. Essas pessoas se tornaram mais próximas do que meus próprios irmãos de sangue, meus pais. E que prazer eu tenho em estar com elas. Eu quero estar ali, conversar, estarmos juntos e falar das coisas de Deus. Há isso dentro de você? Ou não? Um novo coração. Assim, a graça, ela deve ser buscada de Deus. O que nos coloca dentro desta graça? Bem, Paulo diz algo muito interessante, nós devemos concluir aqui, em Efésios, o nosso texto. Observe outra vez. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, porque é gratuita, não há merecimento, é uma dádiva, um favor de Deus. Assim, pela graça somos salvos, por meio da fé, pela e por. É a graça que estende a mão e me retira. Ela é personificada aqui. Este é Jesus Cristo. Mas é por meio da fé. Como assim? O que a fé faz? Qual é a parte da fé? Eu gostaria que você entendesse isso nesta noite. A fé é a chave para o reino de Deus. Mas esta fé aqui, ela não é uma fé meritória. Eu faço isso e mereço aquilo. Que é a fé, então? Por meio da fé. A fé é a mão vazia de méritos que se estende a Cristo para receber graça, perdão, salvação. Há algum mérito em uma mão que não possui mérito? A fé é o grito da alma pelo salva-vida dizendo, me socorre. Há algum mérito nisso? O mérito está no salva-vida.
É Ele que salva. A fé é o joelho que se dobra diante de Cristo em submissão e clamor por vida e perdão. A fé é o soluço da alma em vergonha pelo seu pecado, conforme você confessa toda a tua história a Deus e roga por misericórdia. Há algum mérito nisso? Pela graça sois salvos. Cristo é esta graça, por meio da fé. Há algum mérito? Não é maravilhoso que não há nenhum mérito de nossa parte? O mérito é inteiramente dele. Assim, se você considera ter poucos méritos e não se sente confiante para ir a Cristo, então saiba, meu querido amigo, que você pode ir a Ele. Primeiro lance fora esses méritos imaginários e clame de todo o coração. É pela graça que um pecador é salvo. Graça maravilhosa, a graça de Jesus Cristo Salvador, disponível diante de você nesta noite. Estenda a mão de fé, clame a Ele, peça a Ele, e Ele te dará verdadeira vida, verdadeira salvação. Que graça maravilhosa, a graça de Jesus Cristo Salvador. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus eterno, Deus e Pai celestial, nos faltam as palavras, ó Senhor. Quão maravilhosa é a tua graça, nos trouxe até aqui e nos preservará. Amor sem igual, incomparável, não encontrado neste mundo, tão rico, tão gratuito, comprado por Cristo, um preço absurdo, dor, agonia, desprezo, mas comprado inteiramente, quitado e agora oferecido por inteiro a pecadores necessitados. É maravilhosa a graça do Senhor, o teu amado Filho, em quem o Senhor se compraz. Senhor, o Senhor que vê e sonda cada coração aqui nesta noite. Ó Senhor, estende a tua mão de graça e misericórdia, estende a tua mão de amor. Tu és poderoso para o fazer, e dá que pecadores respondam com fé ao chamado de vida eterna, e Cristo Jesus seja glorificado e exaltado, e o teu dom, meu Pai, reverenciado. Nós te rogamos estas coisas em o nome, isto é, pelos méritos do Senhor Jesus, e para o teu louvor. Amém.